Oi, vamos começar aqui a apresentação do trabalho Intoxicação Medicamentosa e Reconhecimento das Síndromes Tóxicas na Emergência. Esse trabalho foi escrito por mim, Ricele, e orientado pela professora doutora Sayonara Maria Lia Fuch. Vamos começar aqui na introdução. A gente trouxe a origem da palavra toxicologia. Ela veio do latim, que significa veneno, que é bem relativo ao nome, né? Toda vez que a gente fala em algo tóxico ou toxicológico, a gente já imagina perigo, veneno, algo, né, que remeta a isso. A toxicovigilância, ela é um nicho que está dentro da toxicologia, que tem a finalidade de elaborar um conjunto de medidas e ações promovendo a prevenção e o controle. Em 1953, nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Intoxicações no Hospital Presbyterian St. Luke, ele teve um modelo de prevenção e tratamento de intoxicações. Em 2017, a gente teve a American Association of Poison Control Center, registrando cerca de 2,5 milhões de intoxicações humanas. A toxicovigilância no Brasil está, né, pelo SINAM, que o SINAM ele é esse sistema de informações de agravos de notificação, e quem alimenta esse sistema são os CIATOCs, né, com as notificações, com preenchimento das notificações e a alimentação desse sistema. No Brasil, em 2017, foram registrados 135.441 casos. No Nordeste, o Nordeste ocupou a segunda região no ranking, tendo dos 29.485 casos, onde os medicamentos ocupavam a terceira posição, com 11.946 casos. Já na Paraíba, foi registrado 2.589 casos, sendo os medicamentos ocupando a primeira posição com 948 casos. A partir da portaria 1678 de outubro de 2015, instituiu os CIATOCs como estabelecimento de saúde integrante da linha de cuidado ao trauma da rede de atenção às urgências e emergências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, a partir de 2015, os CIATOCs, eles, né, começaram a pertencer aos hospitais de trauma, ajudando no tratamento das intoxicações com as normas e os protocolos, gerando socorro imediato à vítima e auxiliando aos outros profissionais da saúde. As síndromes tóxicas, elas são muito utilizadas para os diagnósticos das intoxicações, porque grande maioria das vezes a clínica do paciente que vai, né, mostrar qual foi o agente utilizado, porque por vezes o paciente chega desacordado, o acompanhante também não estava no momento, aí traz o que estava ali no local, às vezes traz objetos ou agentes que o paciente não utilizou. Então, os sinais, né, que ele vai apresentar vai ajudar muito na classificação da síndrome e vai ajudando a gente a desvendar, né, qual foi o agente. Então, as síndromes tóxicas são a extrapiramidal, a sedativa hipnótica, a colinérgica, a anticolinérgica, a serotoninérgica e a simpatomimética. Entrando na parte metodológica, né, do trabalho, o local de pesquisa que foi realizado ele foi no CIATOCs de Campina Grande, que fica localizado no Hospital Estadual de Trauma e Emergência Dom Luiz Gonçalves Fernandes. Os delineamentos e variáveis do estudo. Ele foi um tipo de estudo transversal e descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa. As variáveis relativas ao paciente foram o gênero,
escolaridade e faixa etária. As variáveis relativas ao evento foram a zona de ocorrência, que ficou entre urbana e rural, a circunstância, que teve tentativa de suicídio acidental e outros, a classificação, que ficou entre intoxicação, exposição e outros, e a evolução, que ficou entre cura, perda de segmento e outros. As variáveis relativas ao agente tóxico, a gente usou a classificação anatômico terapêutico chêmico, conhecido como ATC, que ela sempre vai ter um N, um número e uma letra, que esse N vai ser representado por uma letra, que vai ser o grupo anatômico, o número vai ser onde vai estar o grupo terapêutico e a outra letra vai ser o grupo farmacológico. Adiante, quando for passando as tabelas, vai ficar mais claro. Entrando nos resultados e discussões, a gente vê que o Ciatox, em 2018, ele registrou 363 casos de pacientes com histórico de intoxicação medicamentosa. As características demográficas, elas prevaleceram urbanas, com 90,9% dos casos, e predominaram os residentes em Campina Grande, com 73% dos casos. O gênero predominante foi o feminino, com 68,9% dos casos. E dentro do registro, de 2018, a gente viu 363 casos de pacientes com históricos de intoxicação medicamentosa, onde a faixa etária que prevaleceu foi a dos 30 anos, igual ou menor que 30 anos, com 37,1% dos casos, e a circunstância foi tentativa de suicídio, 77,1% dos casos. É uma porcentagem bastante alarmante e relevante, porque a gente vê que a circunstância, tentativa de suicídios e as intoxicações medicamentosas prevalecendo, e uma faixa etária mediana, não é um pessoal que está ali na faixa etária do meio, dos 30 anos. Então, são dados bastante preocupantes, considerando a saúde pública. Nessa tabela aqui, a gente pode ver o gênero, levando em consideração a escolaridade. Um dado que chamou a atenção foi que, dentro da escolaridade, 191 das notificações, foram ignoradas a escolaridade dos pacientes. Muitas vezes isso acontece na hora do preenchimento dessas planilhas, às vezes um certo constrangimento em parte do plantonista a perguntar ao paciente a sua escolaridade, e às vezes é pela correria do plantão, pela demanda, enfim, mas é um número bastante relevante para se considerar, para a gente ter uma clareza mais nos resultados. Na próxima tabela, a gente vai analisar a classificação e a evolução dos casos, mostrando que grande maioria dos casos, de 60,1%, correspondeu a quadros de intoxicação medicamentosa. E a evolução dos casos, 86,2%, verificou que os casos evoluíram como cura. Então, dentro de 60% dos casos que foi de intoxicação, a gente teve uma porcentagem bastante satisfatória, que houve a cura dos pacientes, não vieram chegar a óbito. Aqui a gente pode observar direitinho. A gente tem cura, perda de segmentos e outros. Classificação, a gente tem intoxicação, exposição e outros. A gente pode ver que a cura, ela prevalece. Já analisando os grupos medicamentosos, a gente vê que ele predominou os psicolépticos e os antiepiléticos.
Aqui na tabela a gente pode observar que é o gênero masculino, feminino e os grupos. Levando em consideração, a gente viu que o grupo medicamentoso, que foi, né, o grupo medicamentoso que prevaleceu nessas intoxicações medicamentosas foram os benzodiazepínicos, que eles estão dentro da classe de medicamentos considerados controlados, né, falando popularmente. São medicamentos que não têm um fácil acesso, medicamentos com retenção de receita, um receituário mais burocrático, diferente, né, que a venda desses medicamentos ela não é livre. Tem que ser por meio da retenção de receita, uma receita de notificação tipo B, receitinha azul. Não é um medicamento fácil, né, assim, de fácil acesso, e a gente vê que ele predomina, né? A gente vê o clonazepam com 40,6% dos casos. O diazepam da mesma linhagem, 24,7% dos casos, e o alprazolam também da mesma linhagem, 4,1% dos casos. Então é um número bastante alarmante, levando em consideração que é um medicamento, né, que tem a sua venda, a sua dispensação e a sua distribuição. Olhando para o lado do SUS, né, bem assim, rigorosa. Aqui a gente pode ver a tabela dos medicamentos que prevaleceram nesses casos de intoxicação. A gente tem o clonazepam com 63 casos, o diazepam com 38, o alprazolam com 15, a dipirona com 14, o Haldol /Gardenal com 9 e a fluoxetina com 7. Dentro desses medicamentos, a gente observa apenas a dipirona como um MIP, né, que é um line bastante utilizado. Apenas um medicamento de venda livre. E levando em consideração ao primeiro medicamento, que é o clonazepam, uma diferença muito grande, né? Então a gente vê que os medicamentos que ficam mais como agente, né, dos casos de intoxicação são os medicamentos mais os medicamentos usados para distúrbios, né, mentais. E a gente vê a importância do reconhecimento das síndromes tóxicas. A gente vê aqui que a síndrome hipnótico-sedativa ocasionada pelos benzodiazepínicos foram as predominantes. E as características são hipotermia, bradicardia, bradipneia, pupilas mióticas, depressão respiratória e depressão do sistema nervoso central. Levando em consideração a sazonalidade dos casos, a gente vê que os casos ele têm uma crescente, se mantém, né, mais ou menos linear até maio. Em junho ele tem uma queda e depois tem um aumento em agosto, que se continua até o fim do ano mais ou menos linear. Chegando nas conclusões, a gente vê que a maioria dos casos, né, a sua grande maioria dos casos das overdoses de medicamentos, elas foram predominantemente urbanas. O gênero feminino predominou nos casos, a faixa etária menor ou igual que 30, ensino médio incompleto. A circunstância prevalente foi a tentativa de suicídio. O grupo farmacológico prevalente foi os benzodiazepínicos. A gente vê que a literatura, por ela ser fraca, né, nessa parte de síndromes tóxicas, impediu um levantamento maior sobre o agravo. Chegando nas conclusões em relação às políticas públicas, a gente vê a necessidade do aumento da vigilância, tanto na venda, quanto na compra, quanto na dispensação, porque
os agentes, né, os medicamentos que a gente viu como predomínio das intoxicações foram medicamentos de um acesso mais restrito, um acesso mais controlado, e mesmo assim eles prevaleceram no ranking, né, como sendo os agentes para, e principalmente para as tentativas de suicídio. A gente vê também o aumento da utilização de políticas públicas como o Setembro Amarelo, que é uma ação que promove, né, a prevenção do suicídio e promovendo também a saúde básica no geral. A gente vê a necessidade também do aumento da assistência da portaria 1678, que é de integrar cada vez mais os ciatox dentro dos centros do SUS, né, para auxiliar tanto nesse diagnóstico quanto no tratamento desses casos tanto de tentativas de suicídio como a intoxicação medicamentosa em si. A gente vê a reorientação farmacêutica, né, a assistência farmacêutica no SUS como sendo de bastante importância, que a presença do farmacêutico ela se torna, né, primordial justamente por conta dessa orientação, tanto da orientação de como utilizar, a orientação alertando os perigos que a intoxicação medicamentosa pode causar, apesar da gente ter tido um resultado, né, apesar de ter tanto um número tão grande de intoxicação, mas a gente teve grande maioria, né, da conclusão do caso como cura, mas a importância do alerta, né, da utilização correta dos medicamentos se faz muito importante. A gente vê que a intervenção do farmacêutico se torna primordial para a prevenção das intoxicações medicamentosas. Aqui estão algumas referências utilizadas para a construção do trabalho e obrigada.